Então, como o Matheus já falou, a gente ficou com os capítulos 8 e 9. Aí eu gostaria de vocês abrirem Apocalipse 8 e 9. Falando baixo. Ah, tá. Espera aí que eu... Hã? Beleza. Aí eu vou ler aqui. Amém. A minha parte eu fiquei do verso 1 ao verso 9. Eu vou ler aqui. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, até aqui a gente viu sobre os candeeiros, viu também os 7 selos, e agora a gente vai ver sobre as 7 trombetas. E essas trombetas elas vão ficando, tudo isso é progressivo, né? Enquanto à medida que o fim vem, as trombetas vão sendo tocadas. E as trombetas elas falam de um juízo parcial, enquanto as taças elas falam de um juízo total. Aí o 6º selo ele tem falado sobre catástrofes cósmicas que identificarão a vinda do Senhor. E de maneira semelhante, a sétima trombeta anuncia a vinda do fim. Os selos falam do sofrimento da igreja perseguida, e as trombetas elas falam do sofrimento que o mundo incrédulo vai sofrer, né? Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando atenção ao que a igreja vai sofrer. Já as trombetas elas começam do mesmo ponto, só que dando ênfase e vai até a volta de Cristo, até a segunda vinda de Cristo, mas com o sofrimento que o mundo irá sofrer, como expressão da advertência de Deus. Aí vamos lá. No versículo 1, eu não sei porque eu fechei. No versículo 1 ele vai dizer que houve um silêncio no céu, e esse silêncio, o livro ele traz várias explicações. Eu vou citar 2 aqui que também estavam presentes no livro de Hernandes. Que vai dizer que o silêncio, o céu fica em silêncio para escutar as orações dos santos, e as orações elas estão sendo elevadas a Deus, e quando os santos oram, todo o céu faz silêncio para que se possa escutar. E aí vai dizer que as necessidades dos santos elas significam muito mais para Deus do que toda a música no céu. A música celestial silencia para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus. E em segundo, pode ser que o silêncio signifique como atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus. Porque antes havia regozijo e música no céu, houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos e de todo o universo. Agora toda a música cessa. Então, também tem algumas outras explicações que ele vai falar. Pode ser um silêncio litúrgico, que o outro livro vai trazer. Uma cessação temporária de revelação,
Mas essas são as que pelo menos que o livro de Hernandes trouxe, foi as que eu trouxe, as duas teorias que se tem desse silêncio. E aí no verso aí os anjos se preparam para tocar as trombetas e João vê 7 anjos que se acham em pé diante do trono de Deus. E o anjo que ficou de pé junto ao altar, ele vem com um incensário de fogo, que seriam as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, as orações dos santos, elas sobem aos céus, como vai dizer no verso 4, e orar ela não é só um exercício mediativo, mas também nós temos que saber que as nossas orações sobem à presença de Deus, e quando oramos, unimos a Deus com seu governo moral. Sendo assim, assim como no Egito, que Deus trouxe juízo por causa do clamor do povo, é o mesmo sentido aqui. Aí eu gostaria que vocês abrissem em Êxodo 3, 7 a 8. Quem encontrou e quiser ler aí, à vontade. 7 a 8. Isso. Então, assim como o Senhor está falando aqui, né, que ouviu o clamor de Israel, as orações dos santos aqui, elas também vão chegar à presença de Deus e vai trazer juízo sobre sobre os ímpios, né? Então, as orações dos santos, elas provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. O mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar é o mesmo fogo que causa destruição sobre a terra. As orações dos santos, elas desatam a vingança de Deus sobre os ímpios, e trovões, vozes e relâmpagos, elas servem como advertência para o juízo. Porque a gente sabe que quem é inimigo de Deus, quem é inimigo do povo de Deus, é inimigo de Deus. Então, por isso que Deus ele vai trazer justiça sobre a sua igreja, que é perseguida, sobre todo aquele que se opõe ao Evangelho, ele vai trazer juízo. E aí eu também gostaria que vocês abrissem em Lucas 18, do 7 ao 8. Encontrou, quiser ler aí. Então, isso no caso é o Senhor falando que o Senhor vai trazer justiça sobre os ímpios, vai trazer juízo sobre os ímpios e justiça para o seu povo. E as orações dos santos, elas também provam que o altar do Senhor é próximo, né? Que o altar e trono do Senhor estão muito próximos. As orações, elas sobem do altar e chegam ao trono. Orar ele é algo, como a gente já falou, é algo extremamente sério. Então, quando oramos, nós estamos nos unindo ao que está assentado no trono. Altar e trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus na medida que oramos.
Então, ele vai advertir que não podemos deixar de orar, não podemos deixar de orar por justiça, para que o justo juízo de Deus venha sobre aqueles que se opõem à sua palavra, que perseguem a sua igreja. E aí, também no verso 3, ele vai dizer que é a oração de todos os santos e não só dos mártires, porque também tem essa teoria que poderia ser só a oração dos mártires, mas aí vai dizer que é a oração de todos os santos. E isso é uma evidência de que Apocalipse ela está se preocupando com o destino de toda a igreja na terra em todas as épocas. O julgamento de Deus atinge a terra em resposta às orações dos santos. Aí agora sobre as trombetas, né? A partir do verso 6 vai dizer que os anjos eles se preparavam para tocar as trombetas, e as trombetas elas são divididas em dois grupos. Elas são divididas em catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens. As 4 primeiras trombetas elas falam de desastres naturais que atingem a água, a terra, o mar, os rios, os astros. E as 3 últimas elas falam de sofrimentos impostos aos homens, e também são chamados de ais. Aí em Mateus 24, gostaria que vocês abrissem também, tem uma divisão semelhante a essa. Mateus 24, 4 a 8, a primeira divisão, o primeiro grupo, na real. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio da vida. Então, justamente aqui ele vai falar que vai vir catástrofes naturais, tremores, guerras, de forma que é semelhante às 4 primeiras trombetas que vão falar sobre esse tipo de catástrofes. E agora do 13 ao 22, Mateus 24 ainda. Mateus 24, 13 ao 22. Por favor. 13 ao 22. Isso. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Quando foi vindo o abominável da desolação que falou para Daniel no lugar do santo, quem nele tira? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobreirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua casa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê de inferno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, aqui ele vai falar sobre justamente o segundo grupo das trombetas, que seriam impostas diretamente aos homens. Aí vai falar sobre justamente das que estiverem grávidas, quem estiver sobreirado não desça a tirar alguma coisa, e semelhante às trombetas, porque são justamente esses dois grupos, né? Tanto as catástrofes naturais como punições diretamente aos homens. Então, as 4 trombetas
as 4 primeiras trombetas se distribuem sobre terra, mar, rios, astros, e Deus derruba seu juízo sobre isso. E o habitante da terra, o ser humano, que está tão familiarizado, com toda a segurança, experimenta ver tudo ruir, né? Ver sua casa sendo demolida de fora para dentro, o telhado descoberto de cima para baixo, o chão abalado de baixo para cima. E isso é reflexo da ira de Deus. Então, as trombetas elas falam de juízos divinos que precedem a volta de Cristo. Considerar essas profecias e esses símbolos de forma específica não é o que é correto, né? Essas trombetas elas indicam uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes durante todo esse tempo. As trombetas elas têm o propósito de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. O propósito desse juízo, que é preliminar, né, ele vai falar mais à frente que é 1/3, não é total, é parcial, é advertir, chamar ao arrependimento. Em sua ira, Deus ele se lembra da sua misericórdia, e por isso que essa ira ela tem graça, ela é misturada com graça, porque ela não é total, ela é parcial. Então isso vem para castigar os ímpios por causa da sua oposição a Cristo e por sua perseguição aos santos. Mas esse juízo está continuamente chamando os ímpios ao arrependimento. A função das trombetas é admoestar. E elas são um símbolo da operação de Deus, da intervenção de Deus durante a história. E aí as trombetas elas também podem ter sonido de convocação para a batalha, avisando que é a chegada do juízo de Deus sobre a terra. Também pode ter sonido que anuncia a presença gloriosa de Deus, que aí ele vai citar o texto de Êxodo de novo, 19:16. Eu vou ler aqui. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo estava no arraial se estremeceu. E aqui vai falar sobre justamente quando Moisés vai subir para falar com o Senhor, e aí ela justamente mostra isso, né? Anunciando a presença gloriosa de Deus às trombetas, né? E também a gente sabe que a segunda vinda de Cristo, em sua gloriosa manifestação, será acompanhada de trombetas. Eu gostaria que vocês fossem lá para 1 Tessalonicenses 4:16. Vou ler aqui novamente. Porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui ele vai trazer justamente isso, né, que a segunda vinda de Cristo será acompanhada de sons de trombetas, de clangor de trombetas. E também pode ser uma convocação ao povo, porque em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1, ele traz que foi uma trombeta que convocou João ao céu. Que vai falar: depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, pode também ter esse sentido de convocação do povo. E as trombetas elas também são bem parecidas com as pragas do Egito.
E assim como as trombetas, as pragas do Egito foram resposta da oração do povo que estavam em cativeiro, né? E as trombetas, elas também anunciam o juízo de Deus sobre os habitantes da terra em resposta às orações dos santos. Então a primeira trombeta, ela se relaciona com a sétima praga, a segunda trombeta relaciona-se com a primeira praga, a terceira trombeta às águas amargas, a quarta trombeta relaciona-se à nona praga. E as trombetas, elas mostram que os juízos de Deus são universais, né? São em diferentes áreas. Essas trombetas de juízo afetam diferentes partes do universo. Não há nenhum refúgio para quem faz o mal, né? Para os ímpios. E as 4 primeiras trombetas fazem danos mais físicos, mas as 4 últimas trazem angústia espiritual. Aí a primeira trombeta do verso 7. Vai dizer que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Vai falar que é como se fosse uma tempestade de granizo, de fogo e sangue que atinge a terra. E ela é semelhante à 7ª praga do Egito, que lá em Êxodo 9:23. Eu gostaria que alguém lesse. Moisés estendeu seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedra sobre a terra do Egito. Então, aqui acrescenta-se o sangue para acentuar o seu caráter destrutivo. E dessa forma simbólica, o livro do Apocalipse, bem como todas as escrituras, nos diz que todas as coisas que acontecem sobre a terra, todas as calamidades, elas estão sob o controle de Deus. E isso é a forma que Deus faz para julgar o mundo, e está tudo no controle dele. E isso é também uma forma de anunciar ao mundo que o mundo não pode perseguir ao Senhor sem ficar impune por isso. Deus, ele é Senhor e exerce punição por tais atos. E Deus, ele está observando a igreja, está vendo o que a igreja sofre, e ele fará justiça, como a gente já viu, né? E a gente sabe que o Senhor está reinando. O significado das trombetas é justamente esse: o Senhor está reinando, e independente de tudo, ele está reinando. E por isso que ele afligirá os perseguidores da sua igreja, desde a primeira até a segunda vinda. Esses eventos, eles não podem ser datados. Eles vêm acontecendo, e esses desastres foram atirados sobre a terra. Esses desastres, eles são controlados no céu, ou seja, mais uma vez está tudo sob o controle de Deus. Eles são enviados por aquele que está no trono. E mais uma vez o Senhor está no controle. E aí, como ele vai falar que é só a terça parte, a gente vai ver que a destruição ainda é parcial. É apenas um prelúdio do fim. Ainda não é o fim, é apenas um prelúdio do fim. E isso serve para chamar ao arrependimento, porque ainda não é o fim. Então ainda há tempo de arrepender-se. E a segunda trombeta, que é dos versos 8 ao 9, ele vai falar que o segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. E essa trombeta, ela fala de calamidade sobre o mar, e ela causa um dano à natureza, mas também não só à natureza, como à vida. Ele vai falar sobre embarcações, e de certa forma, causando dano à natureza, ao mar, também causa danos meio que de forma indireta também ao ser humano, né? Que é por conta de tudo que se tem a partir do mar, né? E ela se relaciona com
É semelhante à primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo transformaram-se em sangue e os peixes morreram. Aí, gostaria que vocês abrissem em Êxodo 7, 20 ao 21. Eu vou ler aqui. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou sua escrava, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias... Peraí, eu abri certo? Abri não, abri errado, foi mal. Troquei. Agora sim. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista do faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Então, é bem semelhante às 2 pragas, que traz justamente sobre o agir de Deus, nesse caso sobre as águas, né? E como já ouviu falando, né, as trombetas elas têm o sentido de admoestar, porque não é um juízo total, é um juízo parcial. E isso serve para que os ímpios e todos aqueles que perseguem a igreja sejam punidos, mas que eles vejam que o Senhor ainda está sendo misericordioso e está dando graça. E também nós devemos lembrar que todas as calamidades que a gente vive, toda e qualquer tragédia que a gente vive, que a gente vê por aí, né? A gente tem que lembrar que o Senhor está no controle de tudo. E é isso. Eu fiquei com o capítulo 8, do verso 10 ao verso 13, e o capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. Vocês podem abrir lá, por favor? Cadê? Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Capítulo 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu do poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. No capítulo 8, no verso 10, quando ele fala sobre que a água se tornou amargosa, a terceira trombeta toca, e o juízo é que a água doce é transformada em água amargosa, o contrário do que aconteceu em Mara. Como diz em Êxodo 15, 25, Moisés pede socorro a Deus, que lhe mostra um pedaço de madeira, e a água se tornasse própria para beber. Foi nesse local que Deus deu leis aos israelitas e os pôs em prova. A bênção tornou-se maldição. Um exemplo atual seria do século XXI, onde o problema não é energia ou petróleo, e sim água potável. Cada vez mais os recursos naturais estão entrando em escassez ou colapso.
Pragas têm visitado o mundo, doenças novas surgindo ou ressurgindo, tsunamis e terremotos acontecendo com frequência. Isso é a ira de Deus, o castigo divino sobre o mundo que está cada vez mais distante de Deus. Os perseguidores de Cristo e seu Evangelho não irão encontrar em lugar nenhum o verdadeiro descanso e muito menos o prazer permanente. A terra, o mar, as fontes e os rios irão estar contra essas pessoas. Várias vezes a gente esquece que enchentes, inundações, tempestades e a própria pandemia de Covid-19 é o próprio juízo de Deus sobre o mundo atual. Esses desastres naturais e essas epidemias de doenças são trombetas de Deus chamando as pessoas ao arrependimento. A aflição tomará conta dos ímpios como resultado dessa praga indicada. Muitos morrerão, mas nem todos, pois esse juízo ainda não é o final. Esse juízo é mais grave que os 2 primeiros, pois aqui a morte das pessoas é explícita. A 4ª trombeta toca, e os astros, o sol, a lua e as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos da Igreja de Deus. Deus está usando os astros celestes para punir as pessoas que não seguem e que perseguem os seus filhos. Calamidades têm vindo à terra, como resultado das coisas que ocorrem nos céus, meteoros, eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados e várias outras calamidades têm vindo até a terra. Tudo isso são as trombetas de Deus avisando as pessoas a se arrependerem. Tragédias e mais tragédias. Isso são as trombetas de Deus que anunciam o seu juízo e alertam as pessoas a se arrependerem. O ser humano tem encontrado adversidades em todos os lados. Cada vez mais a bênção vai abandonando o mundo e o caos tomando conta cada vez mais. João viu... ele está falando aqui no capítulo 8. João viu uma águia avisando as pessoas sobre as tragédias que estariam por vir após as últimas 3 trombetas. Se vocês acham que o que vem acontecendo já é terrível, esperem, pois as coisas... esperem, pois as coisas piores irão vir, como ele fala, como está falando aqui no verso 13. Em voz alta, a águia dizia: ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda iriam tocar. As últimas 3 trombetas são denominadas de ais. Isso mostra o quão severas serão essas pragas. A 5ª e a 6ª praga irá destruir as pessoas, enquanto a 7ª destruirá as obras delas. Essas 3 últimas calamidades irão ser piores que as primeiras, pois elas não vão atingir a natureza, mas sim diretamente as pessoas. A igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas, assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que vieram sobre o Egito. Enquanto os selos tratam sobre a perseguição do mundo sobre a igreja, a chamada Grande Tribulação, as trombetas alertam o mundo da ira de Deus sobre eles. A igreja não sofrerá essa ira. Isso foi o que eu estudei sobre o capítulo 8, 10, 13, do 10 ao 13. Agora sobre o capítulo 9, do 1 ao 3. Os anjos são descritos na Bíblia como estrelas, como em Jó 38:7. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Lúcifer se levantou contra Deus e foi lançado para fora do céu, como em Isaías 14:12. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Lucas 10:18, Jesus diz: eu vi a Satanás como um raio que caía do céu. A estrela que João viu era na verdade a estrela caída, ou seja, o próprio diabo. Os demônios que saem do poço do abismo são liderados por esse ser maligno. Ele é assassino, ladrão,
mentiroso. Ele veio para matar, roubar e destruir, como diz em João 10:10. Há um espírito gerador de crise na política, na economia, nas instituições. Há um espírito gerador de conflitos dentro das pessoas, entre as pessoas e entre as nações. Ele é o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. O diabo é esse espírito maligno que habita nos filhos da desobediência, como fala em Efésios 2:3. O diabo é poderoso, mas seu poder é limitado por Deus. O diabo não tem o poder de agir sem a permissão de Deus, como no caso de Jó. O diabo não tem a chave do poço do abismo. Essa chave lhe é dada. É Jesus quem tem as chaves da morte e do inferno, como fala em Apocalipse 1:18. Ele solta vários demônios que estavam presos. Existem 2 tipos de demônios: os presos que aguardam julgamento em algemas eternas e aqueles que estão soltos em atividade. Parte daqueles que estavam presos são liberados, como fala em João 2 Pedro 2:4. Nos abismos do inferno tem anjos guardados aguardando o juízo. Agora Satanás recebe permissão para esses demônios, para que esses demônios saiam e perturbem as pessoas. Os gafanhotos falados no verso 3 são os próprios demônios. O diabo pertence às trevas. Ele não suporta a luz. Seus agentes também atuam onde há fumaça, onde não há luz, onde o sol verdadeiro não brilha, onde reina a confusão. Onde prevalece a escuridão é onde os demônios oprimem. Esses agentes do inferno criam um nevoeiro na mente das pessoas com falsas filosofias, falsas religiões e falsas verdades. O diabo cega o entendimento das pessoas incrédulas. O grande objetivo do diabo e dos seus demônios é fazer com que a humanidade continue cega, numa vida de obscurantismo espiritual e depois levá-los para o inferno. Foi isso, obrigado. Bom dia, Pai do Senhor. Vamos continuar acerca do capítulo 9, que nesse momento trata sobre a quinta trombeta. Por favor, vocês já estão abertos com o capítulo 9, nós vamos ler agora 3 versos, são os versos 4, 5 e 6. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Como Vinícius ele falou, esse início do capítulo 9 ele trata acerca de uma figura que são os gafanhotos. E nós já vimos na Bíblia outra tratativa de gafanhotos que também nós vamos ver outro exemplo que faz alusão a Moisés. Além dos gafanhotos, nós vemos aqui que eles causarão dano àqueles que não têm o selo de Deus. E nós já vimos por meio das pragas, no tempo de Moisés, que o selo de Deus, que ele mandou que os israelitas pusessem o sangue do cordeiro na frente da sua porta, fazia com que aquilo impedisse que o anjo de Deus matasse o primogênito. Mais uma vez, aqui nós vemos uma alusão a Moisés. E esse dano, ele, como vem falado no verso 5, não era a morte, mas sim o ato de atormentar. E pelo que nós podemos achar nos dicionários, atormentar significa submeter um tormento, causar uma dor ou causar e sofrer algum desgosto severo. E ele, para tratar essa forma de tormento, o autor ele usa a imagem de uma picada de escorpião.
que é um animal que dificilmente leva ao ser humano à morte. Porém, essa picada causa justamente uma dor que, no local onde é picado, uma dor que fez com que o autor levasse a entender que seria um bom exemplo ao tormento, a esse fato de ser atormentado. Também no verso 6, no verso 5, ele usa uma expressão de tempo de 5 meses. Essa expressão de tempo de 5 meses, ela entende-se que ela é justamente acerca do tempo ao qual os gafanhotos eles estavam mais submetidos a atacar lavouras nesse tempo, que era entre o mês de maio e setembro. E também pode ser um exemplo do governo de Gécio Floro, que assim como vem tratando sobre os gafanhotos, ele iniciou o seu governo, ele foi um governo que durou apenas 5 meses, e ele teve o ato de causar pânico e tormento àqueles que ele estava subjugando como uma característica, pois ele começou o seu reinado justamente causando um grande massacre na região que ele dominou. E um pouco mais para frente, no verso 6, o autor ele fala justamente acerca do que esse tormento ele causa. E como já vimos, a intenção não foi permitir que esses gafanhotos eles causassem a morte. Porém, esse tormento fez com que aqueles que sofressem tais consequências tivessem o desejo de morrer. O desespero era tamanho que aqueles que fossem feridos com esse tormento, com essa picada de escorpião que gerasse esse tormento, eles teriam desejo, eles buscariam a morte. E no verso 6 nós vemos que se nós pudéssemos dividir em duas partes, ele afirma que os homens buscarão a morte, mas não a acharão, e também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Nós vemos aqui duas palavras, dois verbos que têm um efeito paralelo. O primeiro é buscar, onde mostra que as pessoas elas vão ter essa intenção, vão procurar essa morte. E nós vemos logo após o verbo desejar, que pode se entender como algo semelhante, porém ele mostra a intensidade desse desejo. No momento que eles inicialmente buscam, eles estão apenas buscando, mas a partir do momento que eles não acham e eles desejam isso, mostra que esse tormento vai ser intensificado com o tempo. E esse tormento, esse desejo de morte, ele pode se entender como o próprio ato de suicídio. E na Bíblia nós temos alguns exemplos desse sentimento, desse desejo. Nós temos o exemplo de Saul, que ele sofreu um ferimento de guerra e viu que não tinha mais escapatória do seu pecado e desejou a morte e cometeu o ato de suicídio. Nós vemos também nessa mesma passagem o escudeiro de Saul, que quando ele viu que não cumpriu o seu papel, ele também teve esse mesmo desejo. Porém, nós vemos também um exemplo contrário, que retrata justamente aqueles que, pela graça de Deus, são fortalecidos e combatem esse tal desejo, que é o próprio Jó. Se possível, se alguém puder abrir no livro de Jó, capítulo 3, verso 21. 3, 21. Jó fala justamente o desejo que esses homens vão sentir. Esses homens têm tal desejo pela morte que eles vão procurar mais por isso do que uma pessoa que procura por um tesouro oculto. Também outro exemplo no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 15, que vai ter mais pra frente, foi mal. E Jó, ele justamente Jó explica aqui tal desejo da morte. Porém, Jó ele resistiu e é justamente um ato diferente do que esses homens vão tomar. Como nós vimos aqui nesses primeiros 3 versículos, ele mostra que esse dano vai ser destinado àqueles que não
tem esse sinal à fronte, ou na testa, em outras versões, ou se a gente for usar o exemplo da vida de Moisés, a fronte da sua casa. Continuando, nós vamos ver agora justamente ele destacando acerca desses gafanhotos, como o Vinícius disse, eles têm justamente a forma ou a expressão dos demônios que vão causar dano. Continuando, do verso 7 até o verso 10. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como um rosto de homens. Tinham também cabelos como cabelo de mulher, os seus dentes como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Mais uma vez nós vemos aqui o exemplo dos 5 meses, que, como eu já disse, faz alusão ao período que naquela época era costumeiro os gafanhotos atuarem. E nós vemos aqui uma descrição dos gafanhotos. Essa descrição, como na época Mateus ele trouxe até algumas imagens, ela fica bem difícil de nós tomarmos uma imagem desse exemplo que vem sendo falado. Porém, nós vemos aqui que algumas características que esses gafanhotos, esses demônios têm. Nós vemos o aspecto que ele tem de próprio gafanhoto, o aspecto de animais como escorpiões, ou como características de animais como dente de leão, mas nós também vemos aspectos de pessoas, seja os seus cabelos, seja o que eles usam, as suas couraças ou suas vestimentas. Nós podemos entender isso mais acerca sobre os gafanhotos. E, por favor, alguém pode abrir no livro de Joel, capítulo 1, versos 6 e 7. 6 e 7. Porque quando assim subiu sobre a minha terra, poderosa Senhor, seus dentes são dentes de leão, e queixadas de leão. Veja a minha filha, uma só ação, e o alcance da minha filha, e espiga do chão, e ela lançou por terra, os seus anos sarmentos, e cresceram. Joel ele vem retratando aqui o poder do exército. E ele usa algumas figuras que João usou, como dente de leão, para mostrar a ferocidade desse exército. E esse exército, aqui, se nós formos entender como apenas gafanhotos, os gafanhotos, eles são, basicamente, eles só trazem a destruição a lavouras. Eles trazem tamanha destruição que, em locais onde há pragas de gafanhotos, infelizmente, não há o que fazer. Pode-se tentar salvar um pouco da sua colheita, mas a destruição é iminente. E o que nós podemos entender aqui sobre tais características que João traz acerca dos gafanhotos? Nós vemos que ele retrata ele como o próprio escorpião que ele já tratou antes. O que nós podemos entender é que eles também causarão tal tormento. Dente de leão pode referir à ferocidade que isso vai causar àqueles que eles submeterem, e acerca dos homens. Acerca dos homens nós podemos ver algumas características. Nós podemos ver as armaduras que ele vem retratando. Acerca do capacete, no verso 7 ele fala que eles têm na sua cabeça há como coroas parecendo de ouro. Isso aqui pode ser uma relação não só com o poderio que esses gafanhotos vão ter, mas também ele pode estar fazendo uma alusão aos romanos, que em sua época dominavam e vinham com força a dominar os povos. E o ouro pode se referir justamente por a maioria desses soldados ser de descendência germânica e ter cabelo loiro, ou apenas tratar acerca do seu poderio e apenas lembrar o exército. Também ele fala acerca dos cabelos. Esses cabelos ele trata como um cabelo de mulher. E ele pode estar, mais uma vez, mostrando uma parte humana desses seres,
onde ele vai tratar esses seres como essa característica dos cabelos apenas como uma figura que relembre os humanos, os homens, ou pode se tratar do aspecto da inteligência e trazer a figura de perspicaz dos humanos, tratando assim acerca dos seus cabelos. E nós temos o autor do livro, ele traz 4 alternativas para que nós possamos entender essa mescla entre figura humana e desses outros animais. A primeira é que ele está querendo retratar um ser sobrenatural, e para isso ele usa das características dos homens, por meio das suas armaduras e também da sua ferocidade dos exércitos, como também aos animais. O dente de leão, a sua ferocidade, como já disse, e o escorpião, que faz alusão à tormenta que a sua picada causa. A segunda alternativa é que ele trata também acerca de uma imitação dos seres divinos, no caso dos demônios. A terceira é que, como já dito, a parte do cabelo feminino, ele vai trazer com que a ligação humana seja acerca da habilidade com que esses seres vão ter de causar dor àqueles que eles submeterem. E por fim, pode ser a mescla de todos esses fatores, que vai causar justamente uma predisposição a esses seres se tornarem o ápice da criação, querendo subjugar a própria humanidade. No verso 11, ele vai tratar agora acerca da forma com que esses gafanhotos vão atuar. Verso 11 e 12 agora. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O verso 11, ele basicamente quebra a questão de ser apenas um ser animalesco, como um gafanhoto, quando ele trata que esses seres eles vão ter um rei. Nós sabemos hoje que os gafanhotos eles não são como alguns outros animais que tem um líder que conduz todo o resto dos componentes dessa comunidade. Os gafanhotos eles atuam como muitas vezes como algo sem nenhum sentido. O único sentido que eles trazem é a destruição. E quando ele trata acerca que esses seres eles têm um rei, ele mais uma vez está fazendo alusão que esses demônios, até pela figura do próprio Satanás, eles vão ter um líder que vai de uma forma, se nós formos entender, com o líder eles vão atacar de uma forma mais precisa o que eles vão fazer no caso. Por favor, alguém abra no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 27. Os gafanhotos, como nós vimos no processo, que eles não têm rei, eles não têm um certo controle de tomada de decisões, o que faz justamente a alusão que esse rei ele fará com que esses seres, esses demônios, eles causem grande tormento àqueles que eles forem submetidos. Por fim, o verso 12, ele já trata a partir do que vamos ver mais à frente, que é a sexta trombeta, onde retrata que o primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais, que é o que nós vamos continuar vendo agora.
antes de começar, eu só queria dizer que se vocês não entenderem o que eu estou falando, pode me atrapalhar. Eu já tenho uma forma de falar umas coisas que faz sentido pra mim e pros outros não. Mas é isso. Então, a gente vai finalizar o capítulo 9. Eu vou ficar com esses versículos que vão tratar agora sobre a sexta trombeta e o segundo ai, que faz menção ao segundo juízo de Deus sobre os ímpios. Então a gente vai ler inicialmente dos versículos 13 ao 15 do capítulo 9. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, quem se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, agora, no início desse segundo ai, a gente viu que no primeiro, teve sim o juízo do Senhor sobre os ímpios e teve as catástrofes naturais. E teve a quinta trombeta, que ela tratou sobre esses tormentos, que eram coisas assim que já eram bem severas. Mas agora, o juízo de Deus vai cair de uma forma ainda mais severa que isso, que vai gerar a morte da terça parte dos homens. E inicialmente no versículo 15, ele fala sobre o sexto anjo que tocou a trombeta e ouviu uma voz precedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Essa voz, ela dá margem a 2 interpretações, segundo um dos autores, que poderia se tratar da voz das orações dos santos, que oravam para que o juízo de Deus caísse sobre a terra. E a segunda interpretação é que poderia ser um anjo que apresentou as orações dos santos, que estavam em favor dos santos a Deus. Mas no geral, independente de qual for, a ideia aqui é que o sexto anjo ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos, e essa voz ela representaria uma ordem do Senhor diante do momento exato, o momento certo em que esses 4 anjos, que são 4 anjos que trariam destruição sobre a terra, iria começar. E isso levanta, um entendimento que é uma resposta divina às orações dos santos oferecidas a Deus pelo anjo no altar. E esse versículo aí também enfatiza a majestade do Senhor, porque nós já sabemos, nós já vimos em todos os estudos de Apocalipse que tudo está no controle de Deus. Tudo acontece segundo as ordenanças do Senhor, porque Ele predestinou, Ele estabeleceu isso. E mais uma vez, tudo está no controle de Deus. E mais uma vez, Ele dá uma ordem no momento exato que foi predestinado que isso acontecesse. E essa ordem, essa voz que é o intermediador de Deus fala para o sexto anjo que tem a trombeta, é que solte os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Esses 4 anjos, eles são maus, dá a entender que são os anjos caídos. E essa conotação de eles estão presos junto ao grande rio Eufrates faz uma menção ao fato de que, eu vou tentar explicar de uma forma que seja clara. O rio Eufrates, nos tempos antigos, ele era o limite oriental da Terra Prometida. Tinha aqui os de Israel, do outro lado os babilônios e assírios. E como a gente já sabe, os babilônios e os assírios, eles atacavam o povo de Deus. E eles justamente cruzavam o rio Eufrates. E então, naquela época, o rio Eufrates ele trazia um simbolismo de invasão estrangeira ao povo do Senhor. Aí eu queria que alguém abrisse em Isaías capítulo 8, versículo 7, que o profeta Isaías ele explica isso. Ele fala sobre isso, que reforça essa ideia de que o rio Eufrates ele trazia um simbolismo de invasão estrangeira. Subirá sobre todos os seus leitos e transbordará todas as
Então, como eu falei, é justamente isso. Isaías, ele fala sobre... ele traz esse simbolismo do rio Eufrates como os assírios que vêm atacar o povo do Senhor. E da mesma forma, esses anjos é como se esse rio Eufrates fosse uma barreira que segura eles, mas em um determinado momento será a abertura para que esses anjos eles venham devastar a humanidade, para que eles venham exercer o juízo de Deus sobre a terra. E embora ele trate do rio Eufrates, aqui é só um simbolismo, não quer dizer que tipo, vai vir de um lugar determinado, mas é só uma questão de um simbolismo que no momento certo eles serão soltos. Aí no versículo 15 diz assim: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, nesse versículo, nós vemos também, mais uma vez, a soberania do Senhor. Porque, principalmente quando ele falou nessa parte, que se achavam preparados a hora, o dia, o mês e o ano. Então, aqui nós vemos que Deus, ele está no trono do mundo, tudo está sob o controle dele, mais uma vez. Que nada acontece se não for permitido, estabelecido por Ele, que Ele está no controle de todas as coisas, Ele que dá e tira autoridade sobre, no caso, né, como aqui, por exemplo, sobre os demônios, para fazerem algo. E Ele que ordena os próprios anjos caídos, que exerçam o juízo dEle em resposta às orações dos santos. E mais uma vez, né, como tipo... O versículo fala que existe um momento exato para a hora, o dia, o mês e o ano. Ele é quem determina de onde vão proceder e é o exato momento das ações deles. Então, mais uma vez, nós temos o controle do Senhor sobre todas as coisas. Que nada sai. Que nada sai do controle dele. Não tem muito o que falar. Aí, essa palavra preparados. Que fala no versículo 15, né? Que foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Esse preparados, ele faz uma menção também. Faz um milagre aqui agora. Esse preparados, ele dá um sentido igual aos dos gafanhotos, como Mateus já falou. No capítulo 9, versículo 7, que o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos dos cavalos que estavam preparados para a peleja. Então, essa palavra preparados, ela faz, de fato, uma menção à preparação para uma guerra. E essa guerra era ainda mais terrível do que a dos gafanhotos, justamente pelo que eu falei. Era um tormento muito grande, era uma situação muito severa na quinta trombeta. Mas agora, na sexta trombeta, as coisas vão ainda aumentar, vão ser ainda mais severas, porque vai causar a morte da terça parte da população. Isso é muito. E mais uma vez também, eu vou pular essa parte. Então, a partir do momento que ele fala sobre essa questão dos anjos que estão preparados para a guerra, essa parte que ele fala que eles serão soltos faz uma menção justamente ao momento em que Deus afirma que é chegado o segundo ar, que vai culminar em mais um juízo do Senhor, e as próximas trombetas, a próxima trombeta, a última trombeta, será o juízo final de Deus. E a gente viu que nas 4 primeiras trombetas, né, eles afetaram a ordem natural das coisas. E especialmente na terceira trombeta, muitos homens acabaram por morrer. E a quinta trombeta, como eu já falei, como já fui falar, ela trouxe muita agonia e tortura. Então, essa sexta trombeta, ela vai culminar na morte da terça parte da população. E uma coisa sobre essa questão dessas guerras, que elas não se tratam de uma guerra individual. São guerras de momento presentes, passados e até próximas guerras que virão acontecer. Se trata literalmente da ação do pecado no homem, faz com que ele próprio destrua uns aos outros. Deu pra entender? Aí,
vamos ler o versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Para quem sabe fazer conta, o exército era de 200 milhões. Para Hernandes, esse número ele trata de um número simbólico. O que ele quis dizer nesse momento é que eram incontáveis cavaleiros. E um ponto sobre essa questão é que no verso ele fala que ouviu uma voz que falou isso. Então é provável que essa menção é de alguém que realmente falou isso a ele num sonho. Não era algo visual para ele, assim, no sentido de que ele podia contar. Então alguém falou a quantidade de cavaleiros que tinha desse exército. E indo um pouquinho para o versículo 17, ele também fala que assim, nesta visão, contemplei que os cavalos dos seus cavaleiros tinham couraças. Em outras visões, ele também, em outras versões, ele fala também em minha visão. E isso trata justamente de uma questão de que, por se tratar de um livro simbólico, nada foi de fato inventado por João. Ele trata literalmente dessas palavras vi e ouvi para enfatizar que ele de fato viu e ouviu aquelas coisas, que foram coisas que verdadeiramente aconteceram nas revelações do Senhor para ele. Aí do versículo 17 ao 19 diz o seguinte: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos dos seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de um leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha a cabeça, e com elas causavam dano. Então, mais uma vez a gente vê a semelhança dessa descrição de João com a dos gafanhotos que a gente viu no início do capítulo 9. E eu vou tentar resumir essa parte, mas essa descrição da cavalaria, ela tem alguns pontos. O primeiro desses pontos é no versículo 17, que fala que contemplou os cavaleiros que tinham couraças de cor, fogo, de jacinto e de enxofre. E essas armaduras, elas representavam a natureza dessa cavalaria, que o objetivo dela era destruir e incendiar, ou seja, executar o juízo do Senhor de forma tenebrosa e terrível. E os cavalos, como fala no versículo 18, eles tinham a cabeça de um leão. É comum aquela descrição dos dentes de leão, dos gafanhotos. Essa cabeça de leão, ela dá uma ideia dá uma ênfase que esse exército ele era tenebroso, ele era feroz, ele era forte. Aí, ainda no versículo 18, ele fala que de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Mais uma vez, esses 3 flagelos. Eu queria que alguém abrisse em Jó 41 e alguém em Gênesis 19. Porque ele vai tratar 3 vezes sobre essa questão do fogo, fumaça e enxofre. Uma, como eu já falei, nas couraças. Outro, que era o que saía da boca deles. E que, por meio disso, eles destruíram a terça parte dos homens. Aí, alguém que abriu em Jó 41, poderia ler do versículo 19 e 20? Jó 41, 19 e 20. Então a gente vê aí esse capítulo 41 de Jó, essa parte em especial trata de uma descrição do Leviatã, que ele era um monstro. E da sua boca saía fogo, e das suas narinas saía fumaça como de uma panela fervente. Então isso faz uma referência, esses versos fazem uma referência ao Leviatã, sobre essa questão da destruição.
E eu queria que alguém abrisse, quem abriu em Gênesis 19, lesse o versículo 24, o 27 e o 28. É 24, aí o 27 e 28. E Abraão pôs-se de madrugada, foi ao lugar onde estivera pertence do Senhor, contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da província. Viu que subir da terra com passa de Maria e Gomorra. Então, aí nesses versículos ele trata sobre Sodoma e Gomorra, que é uma outra questão que o autor levanta, porque, como a gente sabe, Sodoma e Gomorra era uma cidade em que vivia perversidade, prostituição, e Deus ele derramou seu juízo sobre essa cidade, da mesma forma como é tratado aqui o juízo de Deus através dos 4 anjos, fogo, enxofre e fumaça. Isso também faz essa relação com Leviatã. E tem outros versículos, mas para a gente não tardar muito. Tudo isso é para entender que o fogo e o enxofre tornaram-se um sinal de juízo divino. Fogo, enxofre e fumaça se tornaram um sinal de juízo divino de Deus. E isso está presente em Apocalipse, em vários versículos, como em Apocalipse 14:10, vou ler aqui rapidinho, que ele vai tratar do juízo final. E ele diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e os anjos na presença do Cordeiro. Então, em resumo, isso tudo aqui trata sobre essa questão do juízo de Deus. E o juízo de Deus viria assim, com fogo, enxofre e fumaça. Aí, voltando ao capítulo 9, no versículos a gente chegou 17, 18, nos versículos 19 fala que a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com elas causavam dano. Então, esse versículo ele trata sobre a razão da morte da humanidade, que foi através justamente do fogo e enxofre que saía da boca desses cavalos, que tinham cabeça de leão. E, como falei, né, a boca é a causadora das mortes, e a cauda, eu entendo, segundo o autor, que é o desejo que o exército tinha de torturar e matar os que foram criados à imagem de Deus, ou seja, aqueles que tinham o seu Senhor e toda a história da humanidade. Além disso, essa questão da cobra também se trata de uma imagem que o mundo antigo tinha, de uma atividade demoníaca. No caso, é só para enfatizar mais ainda o quão tenebroso poderia ser, e que eles tinham o desejo de destruir as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Aí do versículo... versículo 20 ao 21 diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, ou seja, essa destruição da fumaça, fogo e enxofre, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, não deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, esses últimos versículos, eles vão tratar da conclusão dessa sessão da sexta trombeta, e a gente vê que Deus mostrou a sua onipotência, ao mesmo tempo que, embora se tratasse de um juízo severo, também foi uma admoestação às pessoas que se rebelavam contra o Senhor. Mas ainda assim, como a gente viu no versículo 20, né? Mesmo com toda essa destruição da terça parte dos homens, a humanidade ela não se arrependeu dos seus pecados. E mais uma vez, a gente vai ver que mais à frente viria o juízo final de Deus e não haveria mais chances. E sobre esses versículos em especial, a gente vê aí que não houve o arrependimento das suas obras e
eles não se arrependeram das suas obras, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem andar, nem podem ouvir. Em Deuteronômio 32, o autor levanta um versículo interessante sobre essa questão da idolatria. Deuteronômio 32, o versículo 16 e 17. O versículo 16 e 17 diz assim: Com deuses estranhos o provocaram a Zeus, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então, esse versículo, ele trata justamente sobre essa questão da idolatria. E, embora seja um entendimento que a gente já tem, que tudo aquilo que não procede do Senhor e que não venha a ser adoração ao Senhor pode e é idolatria. Essa idolatria, ela faz uma correlação ao fato de que estão oferecendo sacrifícios a demônios. E isso é abominável. E justamente esses ídolos, né, que eles tinham nessa época, que João ele faz uma descrição sobre eles. Ele faz uma descrição sobre esses ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. É justamente para enfatizar que naquela época, né, eles tinham muitos ídolos, diferentes composições. E essa questão de que eles eram ídolos criados, construídos, e que eles eram de materiais afins, e também que eles não andavam, nem podiam ver, nem ouvir, faz toda uma menção ao fato de que esses ídolos eles não produziam vida. Eles eram apenas coisas e que só existe um único Deus, que é o nosso Senhor. E tudo isso é falado para enfatizar que essas coisas, elas são, embora não tenham ação nenhuma sobre a vida, elas trazem muito essa conotação demoníaca, de se tratar de algo que era oferecido como sacrifício a demônios. Então, além da humanidade corrompida que ainda estava em pecado, oferecer sacrifícios a demônios e não se arrependerem dos seus pecados, no versículo 21, João ele faz uma menção à lista de pecados que eram muito comuns naquela época, que eles nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos ou crimes de severa punição, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E tudo isso são pecados que ele traz até a menção das tábuas da lei. Das tábuas da lei. E que esses pecados, eles eram perversos e transformavam a sociedade em um caos. Aí ele fala que esses pecados, especialmente do assassinato, não havia respeito à vida, as pessoas perdem o respeito pela dignidade da vida e acabam por executar assassinatos cruéis e brutais. A vida se torna algo sem valor. Não há respeito à lucidez, que faz menção a essa questão das feitiçarias, magia, de onde vêm as drogas, que era uma geração entorpecida e drogada. E o outro autor, ele falou sobre essa questão da magia, da feitiçaria, como poções mágicas a rituais religiosos. Ou seja, tem uma correlação muito grande com a questão da idolatria. Eles ofereciam esses cultos religiosos, com essas poções e tal, para que esses deuses fossem a favor deles e das suas práticas pecaminosas. Também não há respeito à pureza moral. Os homens eles não respeitavam o casamento,
nem a castidade. Então, como Sodoma e Gomorra, era uma sociedade que cometia fornicação, prostituição, todos esses pecados morais, todas essas concupiscências da carne. E, por fim, não havia respeito à propriedade privada, ou seja, sobre essa questão do roubo, que ele fala que imperava nessa sociedade cautizada, a exploração de roubo, furto, desonestidade e corrupção dos valores morais. Então, fazendo uma conclusão geral, a gente vê aí que, diante desse juízo do Senhor, desse segundo ar, essa sexta trombeta, foi um juízo ainda mais severo. Mas ainda assim, mesmo sendo um juízo severo, era um juízo limitado, ele foi limitado por Deus. Porque, em termos lógicos, a humanidade toda já deveria ter sido destruída há um bom tempo. Mas ainda assim, Deus limitou para que houvesse arrependimento dos ímpios. Mas ainda assim, eles não se arrependeram. E isso acaba sendo a culminação para a sétima trombeta, que vai ser o juízo final, que não haverá mais chance. E outra coisa que o autor também fala, que é importante levantar, é que tudo isso acontece, mas aqueles que têm o selo do Senhor, os salvos, os filhos que de fato se arrependeram dos seus pecados, eles não sofrerão esses juízos de Deus, mas antes eles serão cuidados pelo Senhor, e a misericórdia do Senhor cairá sobre eles, assim como também sobre os ímpios. E por fim, em lugar de voltar-se a Deus, acontecem iniciativas cada vez mais piores do pecado. Então, a gente, olhando até para os tempos de hoje, a gente vê que cada vez mais a perversidade, cada vez mais a depravação da humanidade. E tudo isso porque não temos os ímpios não têm ao Senhor, não temem ao Senhor, não conhecem a Cristo. E mesmo que eles vejam tudo isso acontecendo, todo o juízo de Deus recaindo sobre a humanidade, eles não se arrependem. Isso é mais uma enfatização de que não há possibilidade de chegarmos a Deus por nossas próprias obras. Estão dentro de uma caixinha escura, afundado no pecado. E só quem pode, de fato, fazer uma transformação genuína é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Não tem como chegarmos ao Senhor se não for por meio da ação, da obra do Senhor para conosco. E, por fim, a gente também só vale ressaltar mais uma vez que Deus ele está no controle de toda a história, que tudo acontece por meio segundo a vontade dele, que ele é soberano. E é isso.